Em uma mansão gelada, um homem perdeu a esperança de voltar a viver. Em uma casa humilde, uma mãe solteira lutava para alimentar a filha com dignidade. Quando os caminhos deles se cruzaram, a dor deu lugar à fé e o impossível começou a se mover. 7 dias foram suficientes para que o destino desafiasse tudo o que parecia definitivo. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. A mansão dos Albuquerque, antes um farol de festas e poder na alta sociedade paulistana, jazia agora sob um manto de silêncio denso, quase palpável. Cada cômodo, outrora vibrante com risadas e brindes de champanhe, ecoava a solidão de seu único habitante, o magnata Arthur Albuquerque. 6 meses haviam se arrastado desde o acidente que o arrancou do topo do mundo e o atirou num abismo de imobilidade. Um choque brutal, um carro desgovernado na sinuosa estrada da serra. E a vida de Arthur, antes sinônimo de movimento e conquista, foi reduzida à rotina silenciosa de uma cadeira de rodas. Ele, que sempre comandou impérios com um simples aceno de mão, via-se agora prisioneiro do próprio corpo. As pernas que o levaram a escalar montanhas e a dançar até o amanhecer eram agora meros apêndices inertes, lembretes cruéis de uma vitalidade perdida. A dor física, uma companheira constante e insidiosa, era apenas uma sombra perto do tormento que lhe corroía a alma, o abandono. Helena, sua esposa, a mulher que jurara amor eterno nos holofotes e nas páginas das revistas de fofoca, tornara-se uma figura distante, quase etérea. Sua presença na mansão era mais uma ausência. Ela deslizava pelos corredores com a elegância fria de uma escultura de mármore. Seus olhos azuis, antes cheios de admiração, agora desviavam-se dos dele, como se a visão do marido em sua condição fosse um espelho incômodo de sua própria vaidade. Arthur era um peso, um estorvo na vida social que Helena tanto prezava. Os jantares sociais continuavam, mas ele não era mais o anfitrião que brilhava. Era o segredo guardado no andar de cima, a sombra que precisava ser gerenciada. Os dias de Arthur eram uma sucessão monótona de paredes de pedra e memórias amargas. A biblioteca, antes seu refúgio, agora parecia uma prisão dourada. Os livros, antes fontes de conhecimento e inspiração, jaziam intocados, suas páginas empoeiradas, como os sonhos que ele acreditava ter perdido. A única companhia eram os empregados, que se moviam com uma discrição quase fantasmagórica, evitando o contato visual, cumprindo suas tarefas com a eficiência robótica de quem não quer perturbar a melancolia reinante. Helena, em um de seus raros momentos de preocupação, ou talvez mais precisamente de estratégia, decidiu que a situação era insustentável, não para Arthur, mas para a imagem dela. Os cochichos nos clubes, os olhares de pena disfarçada, tudo isso a incomodava. Era preciso uma solução que não exigisse seu tempo ou sua energia. Uma cuidadora. Sim, uma cuidadora seria a resposta. Alguém que pudesse absorver a carga, alguém que pudesse lidar com o problema, Arthur, enquanto ela continuava sua vida impecável. Foi assim que, numa manhã cinzenta, o portão de ferro forjado da mansão se abriu para uma figura que parecia ter saído de um universo completamente diferente. Maria. Ela chegou com a simplicidade de quem conhece a dureza da vida, mas não se deixa abater por ela. Suas roupas eram modestas, mas limpas e bem passadas, um contraste gritante com os tecidos luxuosos que adornavam os sofás da sala de estar. No rosto, um sorriso cansado, mas genuíno, que parecia carregar a sabedoria de muitas batalhas vencidas. Em seu pescoço, um colar com uma pequena cruz de madeira, um símbolo discreto de uma fé que ela carregava não como um peso, mas como um escudo. Ao seu lado, uma pequena sombra de 7 anos, de olhos curiosos e cabelos castanhos presos em 2 tranças. Era Sofia, sua filha. A menina segurava a mão da mãe com uma confiança que, para Arthur, parecia quase ingênua naquele ambiente opressor. A presença das duas trouxe consigo algo que há muito não circulava naqueles corredores frios: calor humano. Era um calor sutil, quase imperceptível a princípio, mas que parecia desafiar a frieza das paredes de pedra e o gelo que se instalara no coração do empresário. Arthur, em sua cadeira de rodas,
Observava a cena do alto da escadaria, de onde era levado por um elevador adaptado. Seus olhos, antes aguçados e dominadores, agora carregavam uma mistura de raiva e desespero. A chegada daquela mulher simples, com sua aura de paz e sua filha tagarela, era uma afronta. Ele não queria piedade, não queria sorrisos, não queria a intromissão de estranhos em sua miséria. Então, essa é a salvação que Helena encontrou? Ele rosnou, sua voz rouca de desuso e amargura, quando Maria e Sofia foram apresentadas a ele na vasta sala de estar. Uma servente com uma criança a tiracolo. O que esperam? Que ela me cure com orações e cantigas de ninar? Maria não se abalou. Seu sorriso vacilou por um instante, mas se recompôs, firme como a cruz em seu pescoço. Meu nome é Maria, senhor Arthur, e esta é Sofia. Eu vim para cuidar do senhor e Sofia veio para me fazer companhia. Sua voz era suave, mas carregava uma dignidade inabalável. Arthur desdenhou. Cuidar de mim? Eu não preciso de cuidados, preciso das minhas pernas de volta e da minha vida, coisas que nem sua fé nem sua companhia podem me dar. Ele lançou um olhar gélido para Sofia, que se encolheu um pouco atrás das pernas da mãe, mas sem desviar os olhos curiosos dele. E essa criança? Vai transformar minha casa num parquinho? Não tolero barulho. Maria permaneceu firme. Ela sabia que a rejeição era uma armadura, uma defesa contra a dor. Não faremos barulho, senhor. Apenas cuidaremos para que o senhor tenha o conforto e a atenção que merece. Os primeiros dias foram um campo de batalha silencioso. Arthur a rejeitava a cada oportunidade. Desdenhava de seus métodos, questionava sua fé com sarcasmo, ironizava seus cuidados. Acha que um copo d'água vai me fazer andar, Maria? Ou talvez uma oração milagrosa? Ele a tratava com uma frieza cortante, tentando afastá-la, testando seus limites. Mas Maria não cedia. Sua paciência era infinita, sua determinação inquebrável. Ela entendia que por trás daquela casca de amargura havia um homem ferido, um gigante caído. E Sofia, a pequena Sofia, com sua curiosidade insaciável e sua fala incessante, começou a transformar o ambiente de uma maneira que ninguém esperava. Ela desenhava flores nas guardanapos de papel e os deixava na bandeja do café da manhã de Arthur. Cantarolava melodias infantis enquanto Maria o ajudava a se alimentar. Uma vez, em um momento de ousadia, a menina se aproximou da cadeira de rodas e, com a inocência de quem não vê barreiras, abraçou as pernas imóveis de Arthur. Você vai ficar bom, sabia? Sofia sussurrou com a voz abafada contra o tecido da calça dele. Minha mãe diz que Deus faz milagres. Arthur sentiu um arrepio estranho percorrer seu corpo. Não era raiva, nem repulsa. Era algo que ele não sentia há muito tempo. Um vislumbre de esperança, tão tênue quanto um fio de seda, mas presente. Ele a afastou gentilmente, mas sem a aspereza de antes. Maria observou a cena de longe, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. O gelo naqueles olhos, ela sabia, começava a ceder. A mansão dos Albuquerque, aos poucos, começava a respirar um ar diferente. O primeiro capítulo de uma nova história estava apenas começando. Os dias se desdobravam na mansão dos Albuquerque com uma lentidão que parecia querer testar a paciência de todos, mas especialmente a de Maria. Arthur, embora ligeiramente menos hostil, ainda mantinha uma muralha de ceticismo e amargura. Ele observava Maria com um olhar desconfiado, como se esperasse a qualquer momento que ela revelasse alguma intenção oculta, alguma falha em sua fachada de bondade. Cada gesto de cuidado, cada palavra de encorajamento era recebida com um silêncio pesado ou uma ironia mordaz. Não se esforce tanto, Maria, ele diria, enquanto ela o ajudava a se sentar na cadeira de rodas, seus movimentos firmes e gentis. Não há milagres aqui, apenas a dura realidade de um homem quebrado. Maria apenas sorria, um sorriso que não era de pena, mas de compreensão. A realidade, Sr. Arthur, é que a vida sempre encontra um caminho. E a gente, às vezes, só precisa de uma ajudinha para enxergar esse caminho. Sofia, alheia à tensão que ainda pairava no ar, continuava sua missão silenciosa de desarmar o gigante. Ela passava horas desenhando no chão da sala, seus lápis de cor espalhados como um arco-íris. Seus desenhos, muitas vezes, retratavam a mansão, mas com cores vibrantes e figuras sorridentes. Um contraste com a palidez que a casa exibia. Ela falava com os objetos,
com as borboletas que ousavam entrar pelas janelas abertas, e, de vez em quando, dirigia-se a Arthur com a espontaneidade de uma criança que não conhece barreiras sociais. "Senhor Arthur, o senhor gosta de sorvete?" ela perguntou um dia, enquanto ele lia um jornal econômico fingindo ignorá-la. "Minha mãe faz um de manga que é o mais gostoso do mundo." Arthur, para sua própria surpresa, quase respondeu. A voz infantil, tão cheia de vida, era um bálsamo inesperado em seu deserto de silêncio. Ele pigarreou, virou a página do jornal, mas um pequeno sorriso quase imperceptível brincou em seus lábios. Maria, que observava de longe, sentiu um calor no peito. Pequenos gestos, pequenas aberturas. Era assim que a fortaleza começava a ruir. Uma tarde, enquanto Maria o ajudava a fazer alguns exercícios de alongamento, uma rotina que Arthur inicialmente resistiu com veemência, mas que agora aceitava com resignação, ele sentiu algo, um formigamento leve, quase imperceptível, na panturrilha direita. Era como um choque elétrico distante, uma brisa fria em um dia quente. Ele parou o movimento, seus olhos se arregalando. "O que foi, senhor?" Maria perguntou, percebendo a mudança em sua expressão. Arthur balançou a cabeça, descrente. "Nada. Deve ser impressão." Ele tentou se convencer de que era apenas um espasmo muscular, uma ilusão de sua mente desesperada. Mas o formigamento persistiu por alguns segundos, uma sensação estranha e familiar ao mesmo tempo. No dia seguinte, a sensação voltou. Mais forte desta vez, e na outra perna também. Não era dor, era vida. Uma vida que ele pensou ter sido extinta. Ele fechou os olhos, tentando se concentrar, tentando sentir novamente. Maria, com sua discrição habitual, não comentou, mas seus olhos atentos não perderam o tremor quase imperceptível na perna de Arthur, nem a expressão de espanto que cruzou seu rosto. Ela percebera a mudança, a faísca de esperança que se acendia. A partir daquele dia, algo mudou na dinâmica entre eles. Arthur começou a fazer perguntas, não sobre o tempo ou sobre os afazeres da casa, mas sobre Maria. "Você sempre foi cuidadora?" ele perguntou um dia enquanto ela preparava seu almoço. Maria hesitou por um instante, surpresa pela pergunta. "Não, senhor. Eu trabalhei em muitas coisas. Costurei, limpei casas, vendi doces na rua. Mas cuidar das pessoas, sempre foi algo que veio natural para mim." "E Sofia?" ele continuou, a voz um pouco menos áspera. "Onde está o pai dela?" Maria respirou fundo. "O pai de Sofia nos deixou quando ela era bem pequena. Ele não estava pronto para ser pai. Mas Deus, em sua infinita bondade, nunca nos desamparou." Pela primeira vez em meses, Arthur ouvia mais do que falava. Ele ouvia a história de Maria, a resiliência em sua voz, a fé inabalável que a guiava. Ele a observava enquanto ela se movia pela casa, seus gestos simples e eficazes, suas mãos que pareciam ter uma sabedoria própria. Mãos treinadas por anos de necessidade, de trabalho árduo, de cuidado. Com paciência e uma intuição aguçada, Maria começou a intensificar os exercícios, introduzindo movimentos mais complexos, massagens suaves que pareciam despertar os músculos adormecidos. Ela não prometia milagres, mas oferecia esperança e um caminho. Arthur, antes tão resistente, agora cooperava. Um brilho de expectativa em seus olhos. Ele sentia o formigamento se transformar em leves contrações, em uma sensação de retorno, de reconexão com seu próprio corpo. A cada dia, ele se sentia um pouco mais perto de si mesmo. Mas a mansão, que começava a se encher de uma nova luz, ainda era um palco para a sombra de Helena. Ela observava a crescente proximidade entre Arthur e Maria, com uma mistura de desdém e irritação. A ideia de que aquela mulher simples pudesse ter qualquer tipo de influência sobre seu marido, sobre seu Arthur, era insuportável. A recuperação dele, se é que fosse real, deveria ser creditada aos médicos renomados que ela havia contratado, não a uma cuidadora. A tensão atingiu seu ápice durante um dos jantares sociais de Helena, uma festa grandiosa, organizada para manter as aparências e reafirmar seu status na sociedade. Arthur, pela primeira vez desde o acidente, havia concordado em descer para a sala de jantar, em sua cadeira de rodas, para receber alguns convidados mais próximos. Maria estava presente, discreta, atendendo às necessidades de Arthur, garantindo seu conforto.
Helena, com um sorriso forçado e um copo de champanhe na mão, dirigiu-se a um grupo de socialites que cochichavam sobre a presença da cuidadora. Ah, Maria, ela disse com uma voz doce demais, quase melíflua, mas com um tom que não deixava dúvidas sobre sua intenção. Nossa dedicada servente. Ela tem se esforçado tanto para cuidar do Arthur. Chega a ser comovente, não acham? Ela sonha com o impossível, coitada. Acredita que pode curá-lo com suas rezas e suas ervas milagrosas. As risadas ecoaram pela sala, frias e cortantes, como cacos de vidro. Os olhares de pena e escárnio recaíram sobre Maria, que sentiu o rosto queimar. A humilhação era pública, brutal. Arthur, que ouvia tudo, sentiu uma onda de fúria. Ele tentou falar, mas Helena o interrompeu com um gesto, como se ele fosse uma criança. Não se preocupe, querido, ela disse, voltando-se para Arthur com um sorriso que não alcançava seus olhos. Maria entende. Ela sabe o lugar dela. Os boatos se espalharam como fogo em palha seca pela comunidade. A cuidadora está se aproveitando do estado do patrão, diziam. Quer dar o golpe do baú. Maria sentiu o peso do julgamento, mas sua fé, como a cruz em seu pescoço, permanecia firme. Ela sabia a verdade, e a verdade, ela acreditava, sempre encontra seu caminho. Mal sabia ela que a verdade, aquela que mudaria tudo, estava escondida em algum lugar daquela mansão, esperando para ser revelada. Os dias que se seguiram ao jantar de Helena foram um fardo pesado para Maria. Os olhares de pena e os cochichos maldosos a seguiam por toda a mansão, e até mesmo os poucos empregados que antes a tratavam com respeito, agora a olhavam com desconfiança. As palavras de Helena, serviçal que sonha com o impossível, ecoavam em sua mente. Mas Maria se agarrava à sua fé como um náufrago à última tábua de salvação. Ela sabia quem era e o que fazia, e a aprovação de Deus era a única que realmente importava. Sofia, com sua inocência, parecia alheia à maldade que a cercava. E a alegria da menina era um lembrete constante de que havia luz mesmo nas sombras. Apesar da humilhação, Maria não diminuiu seus esforços com Arthur. Pelo contrário, parecia redobrar sua dedicação. Ela via o progresso dele, o brilho de esperança em seus olhos quando sentia um novo formigamento, uma nova contração muscular. As sessões de fisioterapia improvisadas na sala de ginástica da mansão, antes um espaço de luxo e ostentação, agora se transformavam em um santuário de esforço e superação. Arthur, antes tão recluso, começou a se abrir, a compartilhar seus medos e frustrações, e Maria ouvia com uma paciência infinita, oferecendo palavras de conforto e encorajamento. Foi durante uma dessas sessões de arrumação que Maria fez uma descoberta que mudaria o curso de suas vidas. Helena havia pedido que ela organizasse alguns documentos antigos em um escritório raramente usado no andar de cima, um cômodo empoeirado que parecia ter sido esquecido pelo tempo. Enquanto Maria limpava uma velha escrivaninha de mogno, seus dedos esbarraram em um compartimento secreto, escondido sob uma das gavetas. Curiosa, ela o abriu e encontrou um envelope amarelado, sem remetente. Dentro, uma única folha de papel dobrada. Ao desdobrar a carta, o coração de Maria deu um salto. A caligrafia elegante era inconfundível, a de Helena. E o conteúdo? O conteúdo era um soco no estômago. Era um bilhete, datado de semanas antes do acidente de Arthur, endereçado a um advogado, mencionando riscos iminentes e a necessidade de proteger os ativos em caso de fatalidade. Havia uma frase que gelou o sangue de Maria. Ele foi avisado sobre as condições da estrada, mas insiste em ir. Que seja feita a vontade dele, mas preciso estar preparada para o pior. Helena sabia. Sabia do risco, sabia da imprudência de Arthur e preferiu o silêncio, a inação, talvez até a conveniência de um desfecho trágico para seus próprios interesses. As mãos de Maria tremiam enquanto ela relia as palavras. Não era apenas negligência, era uma traição calculada. A mulher que a humilhava publicamente, que a acusava de se aproveitar, havia de fato se aproveitado da situação, ou pior, a havia permitido. Não havia dúvidas. Arthur precisava saber. Com a carta escondida em seu avental, Maria esperou o momento certo. Encontrou Arthur na biblioteca, absorto em um livro, mas com um olhar distante.
Ela se aproximou, o coração batendo forte. Senhor Arthur, ela disse, a voz um pouco embargada, eu encontrei algo que o senhor precisa ver. Ele ergueu os olhos, surpreso pela seriedade em sua voz. Maria estendeu a carta, suas mãos firmes apesar do nervosismo. Arthur pegou o papel, a curiosidade misturada à irritação por ser interrompido. Seus olhos percorreram as linhas, 1, 2 vezes. A cor sumiu de seu rosto, substituída por uma palidez mortal. O livro que ele segurava escorregou de suas mãos, caindo no chão com um baque surdo. O impacto da revelação foi devastador. Arthur sentiu como se o chão sob sua cadeira de rodas tivesse desabado. Não era apenas o acidente, não era apenas o destino, era a manipulação, a frieza calculista da mulher que ele amava, que ele confiava. A raiva, a dor, a incredulidade se misturaram em um turbilhão de emoções. Pela primeira vez, ele se viu não apenas como vítima de uma fatalidade, mas como vítima de uma traição cruel, de uma manipulação que o deixara à beira do abismo. Ele olhou para Maria, seus olhos marejados de uma dor profunda, mas também de uma gratidão silenciosa. A notícia da carta se espalhou pela comunidade como um incêndio. Não demorou para que os cochichos sobre Maria se transformassem em murmúrios sobre Helena. A mulher traidora tentou desmentir, com sua aparência impecável e palavras calculadas, mas a comunidade já não se convencia. A imagem de perfeição que ela cultivara por anos começou a ruir, expondo a verdade por trás da fachada. No domingo seguinte, a pequena igreja da comunidade estava lotada para o culto. Era um evento tradicional, onde as famílias se reuniam para orar e compartilhar. Arthur, levado por Maria e Sofia, estava presente, sentado em sua cadeira de rodas na primeira fila. Helena, com um sorriso forçado, sentava-se ao seu lado tentando manter a pose. No meio do culto, em um momento de silêncio, Arthur fez um sinal para Maria. Ela o ajudou a se aproximar do púlpito, onde algumas barras de apoio haviam sido instaladas para pessoas com mobilidade reduzida. Com dificuldade, apoiado nas barras, Arthur se ergueu. Cada músculo de suas pernas, antes inertes, agora tremia com o esforço, mas ele se manteve de pé. Um murmúrio de espanto percorreu a congregação. Com a carta amassada em uma das mãos, Arthur, com a voz trêmula, mas firme, começou a falar. Meus amigos, minha comunidade. Há alguns meses, minha vida mudou para sempre. Fui vítima de um acidente e me vi preso em um corpo que não respondia. Mas hoje, eu me levanto não apenas com o auxílio destas barras, mas com a força de uma verdade que me libertou. Ele ergueu a carta, mostrando-a a todos. Esta carta, escrita por Helena, minha esposa, revela que o acidente que quase me tirou a vida poderia ter sido evitado. Ela sabia dos riscos e preferiu o silêncio. A igreja mergulhou em um silêncio atônito, que logo foi quebrado por sussurros indignados. Helena empalideceu, seus olhos fixos no chão. Arthur continuou, sua voz ganhando força. Eu passei meses em um limbo de dor e abandono, tratado como um peso. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, enviou um anjo para me resgatar. Maria e sua filha Sofia. Ele se virou para Maria, que estava ao seu lado com lágrimas nos olhos. Maria, você me ensinou que o amor verdadeiro não grita nem finge. Ele serve, espera e permanece. Você e Sofia me mostraram que a fé pode mover montanhas e que mesmo quando tudo parece perdido, o impossível pode florescer. A multidão explodiu em aplausos. Eram aplausos não apenas de apoio a Arthur, mas de reconhecimento à coragem de Maria e à inocência transformadora de Sofia. Helena, que antes comandava o lugar com arrogância, saiu em silêncio, com a cabeça baixa, humilhada, sua imagem de perfeição estilhaçada aos olhos de todos. Arthur retornou para casa com o coração leve, como se um peso imenso tivesse sido tirado de seus ombros. A mansão, antes um mausoléu de sua dor, agora parecia respirar. Naquela mesma noite, ele tomou uma decisão. Transformaria sua mansão em um centro de acolhimento para pessoas em reabilitação, um lugar de esperança e recomeço. E Maria, a mulher que o resgatara das profundezas do desespero, seria colocada à frente da iniciativa. Sofia, agora cercada de novas amizades, corria pelos corredores carregando flores e sorrisos,
a alegria contagiando cada canto da casa. Mas a paz recém-encontrada seria testada mais uma vez. Durante uma madrugada silenciosa, enquanto Arthur dormia um sono tranquilo pela primeira vez em muito tempo, a casa foi invadida. Uma figura escura se movia furtivamente pelos corredores, buscando algo. Alguém tentava forjar documentos, roubar registros médicos, apagar provas. O objetivo era claro: destruir qualquer vestígio do passado e garantir que a verdade não pudesse ser usada contra Helena. Mas a criança Sofia, que havia acordado com sede, viu a movimentação. Escondeu-se, o coração batendo forte, e com a coragem que só a inocência possui, chamou por socorro. A polícia chegou a tempo, e o invasor, um antigo associado de Helena, foi pego em flagrante. A verdade que ele revelou era ainda mais chocante. Helena planejava declarar Arthur legalmente incapacitado para vender suas empresas no exterior. A madrugada na mansão dos Albuquerque, que antes prometia um novo alvorecer de paz, foi abruptamente rasgada pelo som de sirenes e pela agitação de vozes. A polícia, alertada pelo grito abafado de Sofia, chegou a tempo de flagrar o invasor em plena ação. Era um homem corpulento, com o rosto marcado pelo nervosismo, as mãos ainda sobre os documentos que tentava manipular na mesa do escritório. A luz forte das lanternas dos policiais iluminou o caos que ele tentava criar. Papéis espalhados, gavetas abertas, registros médicos revirados. Sofia, escondida atrás de uma cortina pesada, observava tudo com os olhos arregalados, mas sem medo. Sua coragem infantil havia sido o farol que guiou a justiça até ali. Arthur, acordado pelo tumulto, foi levado em sua cadeira de rodas até o local, seus olhos fixos na cena, um misto de fúria e incredulidade. Maria, ao seu lado, segurava a filha em um abraço protetor, mas seu olhar era de determinação. O invasor, encurralado e sem saída, não demorou a confessar. Seu nome era Otávio, um antigo associado de Helena, um homem que sempre gravitou em torno do poder e da influência dela. Com a voz embargada pelo desespero, ele revelou o plano macabro de Helena: declarar Arthur legalmente incapacitado, usando os registros médicos adulterados e documentos forjados, para então vender suas empresas no exterior e se apropriar de sua fortuna. A revelação atingiu Arthur como um raio, confirmando a profundidade da traição de Helena, a frieza de sua ambição. Com o caso público, os jornais e noticiários explodiram com a história. A carta, a tentativa de golpe, a invasão noturna, tudo se desenrolava diante dos olhos de uma sociedade atônita. A imagem de Helena, antes intocável, desmoronou completamente. As colunas sociais que a idolatravam agora a execravam, e os amigos que a cercavam desapareceram como fumaça. A mulher que antes ditava tendências e comandava salões de festa, agora se via isolada, sua reputação em frangalhos, sua vida de luxo ameaçada pela própria ganância. Para Maria, a revelação foi a redenção pública. As acusações de que ela estava se aproveitando de Arthur, os boatos maldosos, tudo foi varrido pela verdade. A comunidade que antes a julgava, agora a via com admiração e respeito. Sua inocência estava provada, sua dignidade restaurada. Ela não buscou vingança, apenas a paz de saber que a verdade havia prevalecido. Arthur, por sua vez, sentiu uma renovada força. A dor da traição era imensa, mas a libertação da mentira era ainda maior. Ele estava de pé não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Em um gesto que chocou e inspirou a todos, ele anunciou sua decisão de doar uma parte significativa de sua fortuna para construir clínicas de reabilitação em diversos países, um legado de esperança para aqueles que, como ele, enfrentavam a árdua jornada de recuperação. A mansão dos Albuquerque, ele reiterou, seria o primeiro desses centros, um farol de acolhimento e cura. A notícia da doação e da transformação da mansão em um centro de reabilitação trouxe uma onda de otimismo. A casa, antes um símbolo de dor e isolamento, começava a se encher de vida, de profissionais dedicados e, em breve, de pacientes em busca de uma nova chance. Maria, como Arthur havia prometido, foi colocada à frente da iniciativa. Sua experiência, sua paciência e seu calor humano eram os pilares sobre os quais o novo projeto seria construído. Sofia, com sua energia contagiante,
corria pelos corredores, agora cheios de risadas e conversas, carregando flores colhidas no jardim e distribuindo sorrisos a todos que encontrava. Uma tarde, enquanto Maria e Arthur revisavam os planos para o centro de reabilitação, ele a olhou com uma intensidade que ela nunca havia visto antes. Seus olhos, antes sombrios, agora brilhavam com uma luz diferente, uma luz de gratidão e talvez algo mais profundo. Maria, ele começou, sua voz suave, quase um sussurro. Você me trouxe de volta à vida. Não apenas fisicamente, mas em todos os sentidos. Você e Sofia me ensinaram o que é o amor verdadeiro, a fé inabalável, a coragem de recomeçar. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Eu não quero que você seja apenas a diretora do centro, ou minha cuidadora. Eu quero que você permaneça em minha vida, Maria. Não como funcionária, mas como parceira, como minha companheira. Maria sentiu o coração disparar. As palavras de Arthur ecoavam em sua mente, misturando-se com as lembranças de todas as dores que havia suportado, do julgamento, das noites de fome, da solidão que a acompanhara por tanto tempo. Ela hesitou, seus olhos marejados. Era um convite para um futuro que ela nunca ousara sonhar, um futuro que parecia impossível para uma mulher simples como ela. Mas então Sofia, que estava brincando perto dali, se aproximou, seus olhos brilhando. Ela se agarrou à perna de Arthur, que agora, com a ajuda de Maria, já conseguia dar alguns passos com apoio. Pai com pernas de fé, Sofia exclamou, com a alegria inocente de uma criança que havia encontrado um novo pai. Aquelas palavras, pai com pernas de fé, foram a chave que abriu o coração de Maria. Ela olhou para a filha, depois para Arthur, e viu nos olhos dele não apenas o pedido, mas a promessa de um amor puro e verdadeiro, um amor que servia, esperava e permanecia. As dores do passado ainda estavam ali, mas a esperança de um futuro ao lado daqueles que a amavam era muito maior. Com um sorriso que iluminou todo o seu rosto, Maria aceitou. Sim, Arthur, sim. Tempos depois, a comunidade se reuniu novamente na igreja, mas desta vez não para julgamento e sim para celebração. O ar estava leve, preenchido com o perfume de flores silvestres e a melodia de risadas. Era o casamento de Arthur e Maria. Um casamento simples, sem a ostentação de antes, mas transbordando de significado e emoção. Arthur entrou na igreja apoiado em um andador, cada passo um testemunho de sua resiliência e da fé que o havia curado. Seus olhos encontraram os de Maria, que caminhava pelo corredor com um vestido simples, mas elegante, um véu delicado sobre os cabelos. Ela era a personificação da graça e da força. E Sofia, com suas tranças e um sorriso radiante, corria à frente, suas pequenas mãos desenhando cruzes no ar enquanto jogava pétalas de flores ao chão, abençoando o caminho de seus pais. Eles se casaram. A história que começou em 7 dias de cuidado e desespero se transformou em uma vida inteira de amor, reabilitação e fé. Porque mesmo quando tudo parece perdido, o impossível pode florescer, nas mãos de quem tem coragem para continuar e no coração de quem aprende que o amor mais verdadeiro é aquele que serve, espera e permanece. O perfume das flores silvestres que adornaram a igreja ainda pairava no ar da mansão dos Albuquerque, agora lar e refúgio. Aquele dia, o casamento de Arthur e Maria não foi apenas uma união de 2 almas, mas a celebração de um recomeço, um testemunho de que a vida, por mais que tente nos dobrar, sempre guarda a promessa de um novo amanhecer. Os dias que se seguiram foram preenchidos por uma quietude feliz, uma rotina que, para Arthur, era um bálsamo após anos de tormento. A mansão, antes fria e silenciosa, ecoava agora a risada cristalina de Sofia, os passos firmes de Maria e, ocasionalmente, o som dos exercícios de Arthur, que continuava sua jornada de recuperação com uma determinação renovada. Maria, agora senhora Albuquerque, mas ainda a mesma mulher simples e de coração puro, adaptava-se à sua nova vida com a graça de quem sempre soube que a verdadeira riqueza não está nos bens, mas nas relações. Ela caminhava pelos corredores com a mesma modéstia de antes, mas com uma autoridade natural que vinha de sua bondade e sabedoria. Arthur, por sua vez, redescobria a alegria de pequenos gestos, o café da manhã preparado por Maria, as histórias de Sofia antes de dormir,
O simples ato de segurar a mão de sua esposa enquanto observavam o pôr do sol do terraço. Aquele era o amor que não gritava, mas servia, esperava e permanecia. A lua de mel para eles não foi em um destino exótico, mas dentro das próprias paredes da mansão, em meio aos planos e sonhos para o centro de acolhimento e reabilitação. A transformação da casa era um projeto ambicioso, e Arthur e Maria mergulharam nele com paixão. Arquitetos, engenheiros e terapeutas começaram a frequentar a mansão, discutindo plantas, adaptando espaços, imaginando o futuro. Salas de estar seriam convertidas em áreas de fisioterapia, quartos de hóspedes em leitos confortáveis, e o vasto jardim, antes palco de festas luxuosas, seria um oásis de tranquilidade para a recuperação. Maria, com sua experiência prática e sua empatia inata, revelou-se uma líder nata. Ela supervisionava cada detalhe, desde a escolha dos materiais que garantissem conforto e acessibilidade, até a seleção da equipe que compartilhasse de sua visão de cuidado humanizado. Arthur, com sua mente estratégica e sua vasta rede de contatos, lidava com a burocracia, as licenças e a captação de recursos, garantindo que o projeto tivesse a solidez financeira necessária para prosperar. A parceria deles era perfeita, uma simbiose de força e sensibilidade. Você tem um talento nato para isso, Maria, Arthur comentou uma tarde, observando-a interagir com um dos arquitetos, explicando com clareza as necessidades dos futuros pacientes. Sempre soube que você era especial, mas sua capacidade de liderar e inspirar é algo extraordinário. Maria sorriu, um leve rubor colorindo suas bochechas. É que eu acredito no que estamos fazendo, Arthur. Acredito que podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas, e ter você ao meu lado me apoiando torna tudo possível. Sofia, por sua vez, estava encantada com a agitação. Para ela, a mansão estava se transformando em um lugar mágico, cheio de gente nova e máquinas curiosas. Ela fazia amizade com os operários, oferecia seus desenhos aos arquitetos e sonhava com o dia em que a casa estaria cheia de pessoas que, como seu pai com pernas de fé, precisavam de um pouco de ajuda para voltar a andar, a sorrir. No entanto, a grandiosidade do projeto e a rapidez com que Arthur e Maria estavam avançando não passaram despercebidas. A comunidade, que antes aplaudira a revelação de Arthur e a inocência de Maria, agora se dividia em opiniões. Muitos apoiavam a iniciativa, vendo nela um ato de generosidade e um exemplo de superação. Mas outros, os mesmos que antes invejavam a fortuna dos Albuquerque e que ainda se apegavam aos boatos espalhados por Helena, começaram a levantar novas dúvidas. Será que é mesmo caridade ou uma forma de Arthur limpar a barra depois de tudo? Alguns cochichavam nos clubes de golfe e nos salões de beleza. E essa Maria, tão rápido de cuidadora a senhora da casa? Será que ela não tem segundas intenções com todo esse dinheiro? Os burburinhos eram sutis, mas Maria os sentia. Ela via os olhares de soslaio, as conversas que cessavam abruptamente quando ela se aproximava. Arthur, mais acostumado aos jogos de poder da alta sociedade, tentava protegê-la, minimizando a importância desses comentários. Não dê ouvidos a isso, meu amor, ele dizia. Pessoas vazias sempre tentarão preencher seu vazio com a infelicidade alheia. Mas uma tarde, Maria recebeu uma ligação anônima. Uma voz feminina, distorcida e fria, sussurrou. Acha que pode roubar o lugar de Helena e sair impune? Essa mansão nunca será sua de verdade. E o que foi construído sobre escombros sempre desmorona. A ligação foi cortada abruptamente, deixando Maria com o coração acelerado e uma sensação gélida na espinha. Ela não contou a Arthur sobre a ligação. Não queria preocupá-lo, nem reacender nele a raiva contra Helena, que se encontrava reclusa e em desgraça, mas cujo rancor parecia ainda pairar sobre eles como uma névoa tóxica. Maria sabia que a jornada para construir o centro de reabilitação e a nova vida que eles estavam forjando não seria fácil. Haveria obstáculos, não apenas físicos e burocráticos, mas também emocionais, vindos de dentro e de fora. Aquele telefonema era apenas um lembrete de que, mesmo após a tempestade, as ondas do passado ainda podiam alcançar a praia, ameaçando a paz recém-encontrada. O capítulo de sua felicidade estava sendo escrito.
Mas a caneta da vida, ela sabia, sempre reservava novas reviravoltas. O eco da voz anônima ainda ressoava na mente de Maria. Um presságio sombrio em meio à euforia da construção do centro de reabilitação. Ela tentou afastar a sensação de desconforto, atribuindo-a ao estresse natural de um projeto tão grandioso e às inevitáveis fofocas da alta sociedade. No entanto, a semente da dúvida havia sido plantada, e Maria, com sua intuição aguçada, sabia que a paz recém-conquistada era frágil. Arthur, alheio à preocupação silenciosa de sua esposa, estava mais vibrante do que nunca. Sua recuperação física progredia a passos largos, e a cada dia ele ganhava mais mobilidade. O andador, antes um símbolo de sua limitação, tornava-se um instrumento de sua liberdade crescente. Ele passava horas no canteiro de obras improvisado na mansão, supervisionando os trabalhos, conversando com os operários, seus olhos brilhando com a paixão de quem está construindo um legado. Maria, venha ver. Ele a chamou uma manhã enquanto ela organizava os papéis do projeto. A rampa de acesso para as cadeiras de rodas está perfeita e a piscina de hidroterapia está tomando forma. Será um lugar incrível, meu amor. Maria sorria, genuinamente feliz com o entusiasmo dele, mas a sombra daquela ligação a acompanhava. Ela começou a prestar mais atenção aos pequenos detalhes, aos olhares dos empregados, aos carros que passavam mais lentamente pela rua. Tentava identificar qualquer sinal de que a ameaça anônima pudesse se materializar. Sofia, como sempre, era a luz que dissipava as nuvens. Sua alegria era contagiante, e ela se adaptava à nova rotina da mansão com a facilidade de uma criança. Ela havia feito amizade com um dos pedreiros, o seu Joaquim, um senhor bondoso que lhe ensinava a fazer pequenos barcos de papel. A presença de Sofia era um lembrete constante para Maria de tudo o que ela tinha a proteger. Enquanto a mansão se transformava, a vida de Helena desmoronava. Após a exposição pública da carta e da tentativa de golpe, ela se viu completamente isolada. Seus cartões de crédito foram bloqueados, suas contas congeladas por ordem judicial, e os poucos amigos que lhe restavam se afastaram, temendo serem associados ao escândalo. Helena, acostumada a uma vida de luxo e poder, viu-se sem dinheiro, sem apoio e sem um lugar para ir. Ela foi forçada a se mudar para um pequeno apartamento na periferia, uma realidade brutalmente diferente da mansão que um dia chamou de lar. O rancor de Helena, no entanto, não diminuiu. Pelo contrário, cresceu, alimentado pela humilhação e pela inveja. Ela passava seus dias remoendo o passado, culpando Maria por sua desgraça, Arthur por sua ingratidão. Em sua mente distorcida, ela era a vítima, e eles os algozes. Ela arquitetava planos de vingança, cada um mais elaborado e cruel que o anterior, obcecada em destruir a felicidade que eles haviam construído sobre as ruínas de sua própria vida. Maria, sem saber da profundidade do ódio de Helena, continuava a se dedicar ao centro de reabilitação. Ela estava imersa na seleção da equipe, buscando profissionais não apenas qualificados, mas que tivessem a mesma paixão por ajudar o próximo. Entrevistas eram realizadas diariamente, e Maria tinha um talento especial para enxergar além dos currículos, para sentir a verdadeira vocação em cada candidato. Certa tarde, durante uma dessas entrevistas, um nome chamou sua atenção: Dr. Eduardo Mendes. Ele era um fisioterapeuta renomado, com vasta experiência em reabilitação neurológica, mas seu currículo indicava que ele havia trabalhado por um tempo em uma clínica de luxo, conhecida por atender a elite paulistana. Maria sentiu um leve desconforto, uma pontada de intuição. No entanto, suas credenciais eram impecáveis e suas referências excelentes. Durante a entrevista, Dr. Eduardo mostrou-se articulado, competente e com uma visão alinhada à do centro. Ele falava com paixão sobre a importância da reabilitação humanizada, sobre a necessidade de olhar para o paciente como um todo, não apenas para a lesão. Maria ficou impressionada, mas uma pequena voz em sua mente ainda sussurrava cautela. Doutor Eduardo, Maria perguntou, tentando disfarçar sua curiosidade. O senhor trabalhou em algumas clínicas bastante exclusivas. O que o atraiu a um projeto como o nosso, que busca ser mais acessível? Ele sorriu, um sorriso charmoso e confiante. Senhora Albuquerque,
A medicina é uma vocação, não um negócio. E a oportunidade de fazer parte de um projeto tão nobre, que realmente fará a diferença na vida das pessoas, é algo que o dinheiro não compra. Além disso, o caso do Sr. Arthur é inspirador. Acompanhei a história pelos jornais. É uma honra poder contribuir para algo tão grandioso. A resposta pareceu sincera, e Maria decidiu dar um voto de confiança. O Dr. Eduardo Mendes foi contratado, e sua chegada trouxe um novo nível de profissionalismo e expertise para a equipe. Ele rapidamente se integrou, mostrando-se um colega dedicado e um profissional brilhante. Arthur, em particular, ficou impressionado com a abordagem inovadora de Eduardo e com sua capacidade de motivá-lo a ir além de seus limites. No entanto, à medida que o Dr. Eduardo se tornava uma figura mais presente na mansão, Maria começou a notar pequenas coisas. Um olhar demorado demais para certos documentos, uma pergunta casual sobre a rotina de Arthur, que parecia ter um segundo sentido, uma insistência em acompanhar Arthur em todas as suas sessões de fisioterapia, mesmo quando Maria estava presente. E o mais estranho de tudo, uma vez ela ouviu fazendo uma ligação em um canto isolado do jardim. Sua voz baixa e cautelosa, mencionando algo sobre o plano estar em andamento. Maria tentou ignorar essas observações, dizendo a si mesma que era apenas sua paranoia, resquício da ligação anônima. Mas a intuição, aquela voz silenciosa que a guiara por tantos momentos difíceis, não a deixava em paz. Havia algo no Dr. Eduardo que não se encaixava. Uma peça solta no quebra-cabeça da nova vida que eles estavam construindo. Ela sabia que precisava investigar. Mas como, sem levantar suspeitas e sem abalar a confiança de Arthur? A mansão, que antes era um refúgio, parecia agora um palco para um novo e sutil jogo de sombras. O capítulo da desconfiança estava apenas começando. A semente da desconfiança plantada na mente de Maria crescia a cada dia, alimentada por pequenos gestos e palavras ambíguas do Dr. Eduardo Mendes. Ela observava o fisioterapeuta com uma atenção redobrada, tentando decifrar o que se escondia por trás de seu sorriso profissional e sua aparente dedicação. Arthur, por outro lado, estava completamente alheio às preocupações de Maria. Ele via em Eduardo um aliado valioso em sua recuperação, um profissional competente que o impulsionava a ir além. A cada pequena vitória na fisioterapia, a cada passo mais firme que ele dava, sua gratidão e admiração por Eduardo cresciam. Maria tentava disfarçar sua inquietação, mas a tensão se acumulava em seu peito. Ela não queria alarmar Arthur sem provas concretas, nem queria parecer paranoica. No entanto, sua intuição, forjada em anos de luta e superação, gritava que algo estava errado. Ela começou a registrar mentalmente cada detalhe, os horários em que Eduardo chegava e saía, as pessoas com quem ele falava ao telefone, os documentos que ele manuseava com mais interesse. Uma tarde, Maria estava na sala de estar revisando alguns orçamentos para o centro de reabilitação, quando ouviu a voz de Eduardo vindo do escritório de Arthur. A porta estava entreaberta e ela pôde ouvir fragmentos da conversa. Senhor Arthur, precisamos ser mais agressivos com a terapia. Acredito que o senhor tem um potencial enorme para uma recuperação ainda mais rápida, mas precisamos de um tratamento mais intensivo, talvez com equipamentos de ponta que ainda não temos aqui. A voz de Eduardo era persuasiva, cheia de convicção. Mas já estamos investindo tanto, Eduardo, Arthur respondeu com um tom de hesitação. E o centro ainda nem abriu. Não quero comprometer a sustentabilidade do projeto. Compreendo sua preocupação, senhor, mas pense no impacto. Sua recuperação total em tempo recorde seria a maior propaganda para o centro. Poderíamos até mesmo buscar patrocínios de empresas de tecnologia médica. Tenho alguns contatos que poderiam nos ajudar a conseguir esses equipamentos com um custo menor, ou até mesmo em regime de comodato. A conversa continuou, e Maria sentiu um arrepio. A insistência de Eduardo em tratamentos caros e equipamentos de ponta, mesmo antes da inauguração do centro, parecia desnecessária e até mesmo arriscada. E a menção a contatos e patrocínios soava como uma isca, uma forma de Arthur se comprometer ainda mais financeiramente. Naquela noite, Maria não conseguiu dormir. A voz anônima da ligação, as palavras de Helena sobre roubar o lugar dela, e agora a conversa de Eduardo.
Tudo parecia se conectar em uma teia de intrigas. Ela decidiu que precisava agir, mas com cautela e inteligência. No dia seguinte, Maria pediu a Arthur que lhe desse acesso aos registros financeiros e aos contatos de fornecedores do centro de reabilitação, alegando que precisava organizar os pagamentos e as próximas compras. Arthur, confiando plenamente nela, concedeu o acesso sem questionar. Maria passou horas mergulhada em planilhas e contratos, procurando por qualquer anomalia. Foi então que ela encontrou algo. Uma série de transferências bancárias recentes, de valores consideráveis, para uma conta em nome de uma empresa de consultoria de equipamentos médicos. O nome da empresa, Mendes Solutions. O sobrenome era o mesmo de Eduardo. E o endereço da empresa era o mesmo de um pequeno escritório que Maria havia visto em um bairro distante, uma vez enquanto fazia compras com Sofia. O coração de Maria disparou. Não era apenas uma coincidência. Eduardo estava usando sua posição para desviar fundos, ou talvez para inflacionar os custos dos equipamentos e embolsar a diferença. A ligação anônima, a voz de Helena, tudo fez sentido. Eduardo era um peão no jogo de vingança de Helena, ou talvez apenas um oportunista que se aproveitava da situação. Com as provas em mãos, Maria sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Ela não queria acreditar que alguém que parecia tão dedicado pudesse ser tão desonesto. Mas a verdade era inegável. Ela precisava confrontar Eduardo, mas precisava fazê-lo de uma forma que não o alertasse e que protegesse Arthur. Ela esperou o momento em que Arthur estivesse em sua sessão de fisioterapia com outro terapeuta da equipe e chamou Eduardo para uma conversa particular no escritório. O ar na sala estava pesado. Maria colocou as planilhas e os extratos bancários sobre a mesa, seus olhos fixos nos dele. Dr. Eduardo, ela começou, sua voz calma, mas firme. Precisamos conversar sobre a Mendes Solutions. O sorriso confiante de Eduardo vacilou por um instante. Seus olhos se arregalaram e um leve suor começou a brotar em sua testa. Ele tentou disfarçar. Pigarreou. Senhora Albuquerque, não sei do que está falando. Mendes Solutions? Nunca ouvi falar. Maria ergueu uma sobrancelha sem desviar o olhar. Não minta para mim, Dr. Eduardo. Tenho os extratos bancários aqui com as transferências para sua empresa. E o endereço da Mendes Solutions é o mesmo do seu escritório particular. O que exatamente você está fazendo com o dinheiro do centro de reabilitação? Eduardo empalideceu. Ele tentou se recompor, sua voz tremendo. Isso é um mal-entendido, senhora. Eu estava apenas tentando otimizar os custos, conseguir os melhores preços. A Mendes Solutions é uma empresa de fachada, sim, mas é para evitar burocracia, agilizar os processos. Agilizar processos ou desviar fundos? Maria retrucou, sua voz ganhando força. E quem te colocou aqui? Quem te deu essa ideia? Helena? O nome de Helena fez Eduardo tremer. Ele sabia que estava encurralado. Ele respirou fundo, seus ombros caindo em derrota. Sim, senhora. Foi a senhora Helena. Ela me procurou há algumas semanas antes mesmo de eu ser contratado. Ela me ofereceu uma quantia generosa para sabotar o projeto, para inflacionar os custos, atrasar as obras e, no fim, fazer com que o senhor Arthur perdesse a confiança em você, Maria. A revelação foi um golpe, mas não uma surpresa para Maria. A intuição dela estava certa. Helena, em sua amargura, não havia desistido de sua vingança. Ela queria destruir não apenas Arthur, mas também a nova vida que ele e Maria estavam construindo juntos. E qual era o plano final? Maria perguntou, sua voz fria. Ela queria que o projeto falhasse, que o senhor Arthur perdesse todo o dinheiro investido e que a culpa caísse sobre você, Maria. Ela queria ver você de volta à estaca zero, humilhada, sem nada. Maria sentiu uma onda de náusea. A maldade de Helena era profunda, sem limites, mas a verdade, mais uma vez, havia vindo à tona. Ela sabia que precisava agir rapidamente para proteger Arthur e o sonho que eles estavam construindo. O capítulo da conspiração estava se fechando, mas um novo, o da justiça e da reconstrução, estava prestes a começar. A confissão de Eduardo pairava no ar do escritório, densa e amarga. Maria sentiu o peso da revelação, mas também uma clareza renovada. A teia de intrigas tecida por Helena, que antes parecia complexa e impenetrável, agora se desfazia diante de seus olhos.
A prioridade de Maria era proteger Arthur e o sonho que eles estavam construindo. Ela sabia que uma nova exposição pública seria dolorosa para ele, mas a verdade, ela acreditava, era o único caminho para a verdadeira liberdade. Dr. Eduardo, Maria disse, sua voz ainda firme, mas com um tom de decepção. Você tem duas opções. Ou você coopera plenamente, nos ajudando a desfazer todo o dano que causou e a expor Helena de uma vez por todas, ou eu levo todas essas provas à polícia agora mesmo. E acredite, suas chances de sair ileso serão mínimas. Eduardo, com o rosto pálido, percebeu que estava sem saída. A ameaça de prisão e a ruína de sua carreira eram um preço alto demais. Ele assentiu, derrotado. Eu farei o que for preciso, Sr. Albuquerque. Eu sinto muito. Maria não sentia pena. Sentia a urgência de agir. Ela instruiu Eduardo a reunir todos os documentos que comprovavam o esquema de desvio de fundos e a conspiração com Helena. Ele deveria detalhar cada passo do plano, cada contato, cada transação. O fisioterapeuta, agora um cúmplice arrependido, trabalhou sob a supervisão atenta de Maria, desvendando a rede de mentiras que Helena havia montado. Quando Arthur retornou de sua sessão de fisioterapia, Maria o esperava no escritório, com os documentos organizados sobre a mesa. A expressão séria de sua esposa o alertou. "O que aconteceu, meu amor?" ele perguntou, sentindo um calafrio. Maria respirou fundo e, com a calma que a caracterizava, contou-lhe tudo. Desde a ligação anônima, suas suspeitas sobre Eduardo, a investigação silenciosa, até a confissão do fisioterapeuta e o plano de Helena. Arthur ouvia em silêncio, seu rosto se contorcendo em uma mistura de fúria e incredulidade. A dor da traição de Helena, que ele pensava ter superado, ressurgiu com uma intensidade ainda maior. Não era apenas a ambição, era a maldade pura, a intenção de destruir tudo o que ele havia reconstruído. Ela não tem limites. Arthur sussurrou, a voz embargada. Ele olhou para Maria, seus olhos marejados de gratidão. Você nos salvou de novo, Maria. Você é a minha fortaleza." Juntos eles decidiram o próximo passo. Com as provas irrefutáveis fornecidas por Eduardo, Arthur e Maria procuraram a polícia. A investigação foi rápida e conclusiva. Helena foi presa, acusada de conspiração, fraude e tentativa de sabotagem. A notícia chocou a alta sociedade mais uma vez, mas desta vez não havia espaço para dúvidas ou fofocas. A verdade era clara e a justiça implacável. Eduardo, por sua cooperação, recebeu uma pena mais branda, mas sua reputação profissional estava arruinada. A prisão de Helena trouxe um alívio palpável para a mansão. A sombra que pairava sobre eles finalmente se dissipou. A casa agora era verdadeiramente um lar, livre das intrigas e da maldade do passado. O projeto do Centro de Acolhimento e Reabilitação ganhou um novo impulso. Com a ameaça afastada, Arthur e Maria puderam se dedicar integralmente à sua construção. A inauguração do Centro Arthur e Maria Albuquerque foi um evento emocionante. A mansão, antes um símbolo de dor e isolamento, transformou-se em um farol de esperança. Os corredores que antes ecoavam o silêncio, agora ressoavam com risadas, com os sons dos exercícios de reabilitação e com as conversas animadas entre pacientes e terapeutas. O jardim, antes palco de festas vazias, era agora um espaço de cura, com trilhas acessíveis e áreas de descanso tranquilas. Maria, como diretora, era a alma do centro. Sua presença irradiava calma e empatia. Ela conhecia cada paciente pelo nome, ouvia suas histórias com atenção e oferecia palavras de encorajamento. Sua fé, que a guiara nos momentos mais sombrios, era a inspiração para todos. Arthur, que continuava sua própria recuperação, era um testemunho vivo do poder da resiliência. Ele caminhava pelos corredores com a ajuda de uma bengala, sua postura mais ereta, seus olhos brilhando com um propósito renovado. Ele se dedicava a mentorar os pacientes, compartilhando sua própria jornada e oferecendo esperança. Sofia, agora um pouco mais velha, era a mascote do centro. Ela corria pelos corredores, distribuindo desenhos coloridos e abraços apertados. Sua inocência e alegria eram um bálsamo para os pacientes, um lembrete constante de que a vida, mesmo após a adversidade, podia ser cheia de luz. Ela chamava Arthur de pai das pernas de fé e Maria de mãe do coração grande,
apelidos que a equipe e os pacientes adotaram com carinho. Anos se passaram. O Centro Arthur e Maria Albuquerque prosperou, tornando-se um modelo de excelência em reabilitação. Novas unidades foram abertas em outras cidades, espalhando a filosofia de cuidado humanizado e a crença no potencial de recuperação de cada indivíduo. Arthur e Maria envelheceram juntos, seus cabelos grisalhos, suas mãos ainda entrelaçadas. Eles haviam construído não apenas um império de caridade, mas uma família sólida, alicerçada no amor, na fé e na verdade. Em uma tarde ensolarada, Arthur e Maria estavam sentados no terraço da mansão, observando Sofia, agora uma jovem mulher, brincando com as crianças dos pacientes no jardim. A vida havia lhes ensinado lições duras, mas também lhes concedera bênçãos inimagináveis. Lembra, Maria? Arthur disse, apertando a mão dela. Quando você me disse que a vida sempre encontra um caminho. Maria sorriu, seus olhos marejados de gratidão. E você, Arthur, me ensinou que o amor verdadeiro não grita nem finge. Ele serve, espera e permanece. Eles se olharam, um silêncio confortável preenchendo o espaço entre eles. A mansão dos Albuquerque, que um dia foi um palco de dor e traição, era agora um santuário de amor, cura e esperança. A história de Arthur e Maria era um lembrete eterno de que, mesmo quando tudo parece perdido, o impossível pode florescer, e que a fé, a resiliência e o amor verdadeiro são as forças mais poderosas do universo. O tempo, implacável em sua passagem, havia sido gentil com Arthur e Maria. Os anos se desdobraram como páginas de um livro bem escrito, cada um adicionando mais profundidade e riqueza à sua história. O Centro Arthur e Maria Albuquerque não era mais apenas uma mansão reformada, era uma instituição renomada, um farol de esperança que se expandira por todo o país, com filiais em diversas cidades, cada uma replicando o modelo de cuidado humanizado e a filosofia de que a fé e a resiliência podiam mover montanhas. Arthur, embora não mais o jovem empresário que um dia foi, mantinha a mente afiada e o espírito inabalável. Ele caminhava com a ajuda de uma bengala, por vezes dispensando-a em curtas distâncias, um testemunho vivo de sua própria recuperação e da eficácia do trabalho que ele e Maria haviam construído. Sua presença nos centros era uma inspiração constante para os pacientes, e ele dedicava grande parte de seu tempo a palestras motivacionais e a encontros com aqueles que iniciavam sua jornada de reabilitação. Ele era o pai das pernas de fé, não apenas para Sofia, mas para centenas de pessoas que encontraram nele a força para recomeçar. Maria, com seus cabelos agora prateados, irradiava uma sabedoria serena. Ela continuava sendo a diretora-geral dos centros, sua empatia e sua capacidade de liderança se aprofundando com a experiência. Sua rotina era intensa, mas ela encontrava alegria em cada sorriso de um paciente, em cada passo hesitante que se transformava em uma caminhada firme. Ela era a mãe do coração grande para a equipe e para os pacientes, um porto seguro de acolhimento e compreensão. A fé que a sustentara nos momentos mais difíceis era agora a rocha sobre a qual toda a instituição estava construída. Sofia, a pequena menina que havia sido o catalisador de tantas transformações, cresceu e se tornou uma mulher notável. Ela estudou medicina, especializando-se em fisioterapia e reabilitação neurológica, seguindo os passos de seus pais e de sua própria história. Com seu diploma em mãos, ela não hesitou em se juntar à equipe do Centro Arthur e Maria Albuquerque, trazendo consigo uma energia jovem, ideias inovadoras e, acima de tudo, o mesmo coração compassivo de sua mãe. Ela era a ponte entre a velha guarda e as novas gerações de profissionais, introduzindo tecnologias de ponta e abordagens terapêuticas avançadas, sem nunca perder de vista a essência humana do cuidado. Sofia tinha a capacidade de se conectar com os pacientes de uma forma única, talvez por ter testemunhado de perto a jornada de seu pai e a dedicação incansável de sua mãe. Ela era a prova viva de que a adversidade pode gerar propósito e que o amor, quando cultivado, floresce em legados duradouros. Os fins de semana na mansão eram sagrados. Arthur, Maria e Sofia se reuniam, muitas vezes com netos correndo pelos mesmos corredores onde Sofia um dia brincara. As risadas das crianças ecoavam,
misturando-se com as histórias de superação contadas pelos avós. A mansão, que um dia foi palco de intrigas e solidão, era agora um epicentro de vida, amor e propósito. Em uma noite tranquila, sentados no terraço, Arthur e Maria observavam as estrelas. A brisa suave trazia o cheiro das flores do jardim e o som distante das risadas dos netos que dormiam em seus quartos preenchia o ar. Quem diria, Maria? Arthur murmurou, sua voz embargada pela emoção. De um acidente, de uma traição, de uma humilhação, nasceu tudo isso. Ele gesticulou para a mansão iluminada, para a vida que fervilhava dentro dela. Maria encostou a cabeça no ombro dele. Deus age de formas misteriosas, Arthur. Ele nos usou como instrumentos. E você, meu amor, foi o maior exemplo de que a fé pode mover montanhas. E que o amor verdadeiro, aquele que serve, espera e permanece, é o que realmente importa. Arthur apertou a mão dela, sentindo a textura da pele enrugada, as marcas de uma vida vivida com intensidade e propósito. A história deles era um mosaico de dor e alegria, de perdas e conquistas, mas acima de tudo era uma ode à resiliência do espírito humano e ao poder transformador do amor. Eles haviam encontrado não apenas um ao outro, mas um propósito maior que transcendeu suas vidas individuais, deixando um legado de esperança que continuaria a florescer por gerações. O impossível havia de fato florescido. Os anos continuaram a tecer sua tapeçaria, e a mansão dos Albuquerque, agora o coração pulsante do império de reabilitação, testemunhava a passagem do tempo com a dignidade das construções que abrigam histórias grandiosas. Arthur e Maria, em sua velhice serena, observavam com orgulho o legado que haviam construído, um testemunho vivo de que a fé e o amor poderiam florescer mesmo nos solos mais áridos da adversidade. Sofia, a filha que havia sido a primeira e mais pura manifestação do amor de Maria, assumiu com naturalidade a liderança dos centros Arthur e Maria Albuquerque. Ela não apenas herdou a paixão e a visão de seus pais, mas as elevou a novos patamares. Sob sua direção, os centros se tornaram referências internacionais em reabilitação, incorporando as mais recentes inovações tecnológicas e pesquisas científicas, sem jamais perder o toque humano e empático que Maria havia estabelecido como pilar fundamental. Sofia era a personificação da continuidade, a ponte entre o passado de luta e o futuro de esperança. A mansão, que antes fora um símbolo de poder e depois de dor, era agora um lar transbordante de vida. Os netos de Arthur e Maria, já adolescentes, frequentavam os corredores do centro, alguns deles demonstrando interesse em seguir os passos da família na área da saúde e do serviço ao próximo. Eles cresciam ouvindo as histórias dos avós, não como contos de fadas distantes, mas como lições vivas de coragem, perdão e resiliência. A história de Helena, embora um capítulo sombrio, era contada como um lembrete da importância da integridade e da verdadeira riqueza. Arthur, em seus últimos anos, passou mais tempo no jardim, seu santuário particular. Ele observava as árvores que havia plantado, agora robustas e cheias de vida, e via nelas um reflexo de sua própria jornada. Sua mobilidade havia diminuído, mas sua mente permanecia lúcida e seu espírito inabalável. Ele ainda recebia visitas de pacientes que haviam sido transformados pelo centro, e cada testemunho era um bálsamo para sua alma. Ele era o patriarca, o visionário que, de sua própria dor, havia gerado um movimento de cura e esperança. Maria, sua inseparável companheira, estava sempre ao seu lado. Ela lia para ele, segurava sua mão, compartilhava as novidades dos centros e as travessuras dos netos. A conexão entre eles era profunda, forjada em provações e fortalecida por um amor que havia resistido a todas as tempestades. Ela continuava a ser a personificação da graça e da força, a mulher que, com sua fé inabalável, havia transformado a vida de Arthur e de tantas outras pessoas. Em uma tarde de outono, enquanto o sol pintava o céu com tons de laranja e roxo, Arthur e Maria estavam sentados em seu banco favorito no jardim. A brisa suave balançava as folhas das árvores e o canto dos pássaros era a única melodia. Arthur virou-se para Maria. Seus olhos azuis, embora um pouco embaçados pela idade, ainda brilhavam com a mesma intensidade de quando a vira pela primeira vez. Maria,
ele disse, sua voz fraca, mas carregada de uma profunda gratidão. Minha vida, ela só começou de verdade quando você entrou nela. Você me ensinou a amar, a perdoar, a ter fé. Você me mostrou que o impossível pode florescer. Maria apertou a mão dele, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. E você, meu amor, me deu um lar, uma família, um propósito. Você me ensinou que o amor verdadeiro não grita, não finge. Ele serve, espera e permanece. Arthur sorriu, um sorriso de paz e plenitude. Ele fechou os olhos, e o último suspiro foi um murmúrio quase inaudível, um suave adeus. Maria sentiu a mão dele relaxar na sua, e por um momento, o mundo parou. Mas então, ela sentiu a brisa, ouviu o canto dos pássaros e soube que Arthur não havia partido de verdade. Ele vivia em cada vida que o centro tocava, em cada sorriso de seus netos, em cada passo firme de um paciente. O legado de Arthur e Maria Albuquerque não foi apenas um conjunto de edifícios e programas de reabilitação. Foi uma filosofia de vida, uma prova de que a bondade, a resiliência e o amor são as verdadeiras moedas de valor. A história deles, que começou com um grito de socorro e uma mão estendida, tornou-se um hino à capacidade humana de se reerguer, de perdoar e de construir um futuro onde o impossível, com fé e amor, sempre floresce. E assim, a mansão, o centro, a família, tudo continuou a prosperar, um testemunho eterno do amor que serve, espera e permanece. A partida de Arthur deixou um vazio imenso na vida de Maria, um silêncio que antes era preenchido por sua voz, seu riso, sua presença constante. Mas, como sempre, Maria encontrou força em sua fé e no propósito que eles haviam construído juntos. Ela sabia que Arthur não gostaria de vê-la definhar na tristeza. Em vez disso, ela escolheu honrar sua memória vivendo plenamente e continuando a nutrir o legado que ele tanto amava. Maria passou a dedicar-se ainda mais aos detalhes do dia a dia dos centros, não mais na gestão estratégica, que Sofia conduzia com maestria, mas no toque pessoal. Ela caminhava pelos corredores, conversava com os pacientes, ouvia suas histórias e oferecia palavras de conforto e esperança. Sua sabedoria e serenidade eram um bálsamo para muitos, e ela se tornou uma figura matriarcal para toda a comunidade do centro. As crianças que frequentavam as instalações, filhos dos pacientes e da equipe, a viam como uma avó carinhosa, sempre pronta para um abraço ou uma história. Sofia, agora à frente de um império de reabilitação, sentia o peso da responsabilidade, mas também a alegria de dar continuidade ao sonho de seus pais. Ela expandiu os centros para regiões carentes, levando a reabilitação de alta qualidade a comunidades que antes não tinham acesso a esses serviços. Sob sua liderança, o Centro Arthur e Maria Albuquerque lançou programas de pesquisa inovadores, desenvolvendo novas terapias e tecnologias assistivas que transformaram a vida de milhares de pessoas com deficiência. A visão de Sofia era global, e ela buscou parcerias internacionais para ampliar o alcance e o impacto do trabalho. Os netos de Arthur e Maria, agora jovens adultos, começaram a se integrar ativamente no legado da família. O mais velho, Gabriel, com a mente analítica de Arthur, estudou administração e assumiu a gestão financeira dos centros, garantindo a sustentabilidade e o crescimento do projeto. A neta do meio, Clara, com a sensibilidade e empatia de Maria, dedicou-se à psicologia e coordenava os programas de apoio emocional para pacientes e suas famílias. E o caçula, Lucas, um espírito livre com uma paixão por tecnologia, liderava a equipe de desenvolvimento de aplicativos e dispositivos inovadores que auxiliavam na reabilitação e na inclusão social. A mansão dos Albuquerque, que um dia fora um símbolo de isolamento e depois de transformação, tornou-se um verdadeiro lar para a família e um centro de formação para novos profissionais da reabilitação. As paredes ecoavam as risadas e as discussões apaixonadas sobre o futuro da medicina e do serviço social. A memória de Arthur era celebrada diariamente, não com tristeza, mas com a alegria de um propósito cumprido e um legado que continuava a crescer. Maria, em seus últimos anos, passava as tardes no jardim,
sentada no mesmo banco onde ela e Arthur compartilharam tantos momentos. Ela observava seus netos e bisnetos brincando, a nova geração carregando a chama da esperança. Ela via em cada um deles um pedaço de Arthur, um pedaço dela mesma, e a promessa de que o amor e a fé que os uniram continuariam a guiar a família e a obra que eles haviam iniciado. Um dia, enquanto o sol se punha, pintando o céu com tons dourados e rosados, Maria sentiu uma paz profunda. Ela havia vivido uma vida plena, marcada por desafios, mas também por um amor extraordinário e um propósito que transcendia a si mesma. Ela fechou os olhos e, em seu último suspiro, sentiu a presença de Arthur ao seu lado, as mãos invisíveis se entrelaçando. O legado dos Albuquerque, construído sobre a rocha da fé e do amor que serve, espera e permanece, continuou a florescer. Os centros de reabilitação, que começaram com a dedicação de uma cuidadora e a resiliência de um homem, tornaram-se um farol de esperança para o mundo. A história de Maria e Arthur, a mulher simples e o empresário transformado, era contada e recontada, inspirando novas gerações a acreditar que, mesmo diante do impossível, a vida sempre encontra um caminho para florescer. E assim, o amor que servia, esperava e permanecia, continuou a viver em cada vida tocada, em cada passo dado, em cada sorriso de esperança. A ausência física de Maria, assim como a de Arthur, não diminuiu a luz que emanava da mansão dos Albuquerque. Pelo contrário, suas memórias e o espírito que construíram se tornaram a própria essência do lugar e do legado. Sofia, Gabriel, Clara e Lucas, a segunda geração à frente dos centros Arthur e Maria Albuquerque, sentiam a presença de seus avós em cada decisão, em cada vida que tocavam. A história deles não era apenas um passado glorioso, mas uma bússola para o futuro. Sofia, com sua liderança visionária, expandiu os centros para além das fronteiras nacionais, estabelecendo parcerias com universidades e organizações humanitárias em outros continentes. O método Albuquerque, que combinava a reabilitação física de ponta com o apoio psicológico e espiritual, tornou-se um referencial global. Congressos internacionais eram realizados anualmente na mansão, atraindo especialistas de todo o mundo, que vinham aprender e compartilhar as práticas que haviam nascido da fé e da resiliência de um casal. Gabriel, o gestor financeiro, garantiu que o crescimento fosse sustentável, criando fundos de doação e programas de apadrinhamento que permitiam que os centros atendessem a pacientes de todas as classes sociais, mantendo a missão de acessibilidade que Maria tanto prezava. Clara, com sua sensibilidade, desenvolveu programas de arte-terapia e musicoterapia, que ajudavam os pacientes a expressar suas emoções e a encontrar novas formas de se reconectar com o mundo. Lucas, o inovador, continuou a revolucionar a área com próteses robóticas avançadas e interfaces cérebro-computador que permitiam a pessoas com deficiências severas recuperarem movimentos e autonomia. A mansão em si tornou-se um santuário de memórias e um centro de inspiração. O antigo quarto de Arthur e Maria foi transformado em um museu particular, com fotos, cartas e objetos que contavam a história de sua jornada. O banco no jardim, onde eles passavam as tardes, foi preservado, e muitas vezes Sofia e seus irmãos se sentavam ali, sentindo a brisa e a presença silenciosa de seus pais e avós. A história de Arthur e Maria Albuquerque transcendeu a família e a instituição. Tornou-se uma lenda, um conto de fadas moderno que era ensinado nas escolas, adaptado para peças de teatro e documentários. Era a prova de que o amor verdadeiro não se limita ao romance, mas se manifesta no serviço, na superação e na capacidade de transformar a dor em propósito. A fé de Maria, a resiliência de Arthur, a inocência de Sofia, todos esses elementos se entrelaçaram para formar uma narrativa poderosa que inspirava milhões. Em um dia de primavera, Sofia, já com os cabelos salpicados de prata, caminhava pelo jardim da mansão. Ela observava seus próprios filhos e netos brincando, a terceira e quarta gerações dos Albuquerque, correndo pelos gramados, cheios de vida e de promessas. Ela parou no banco favorito de seus pais, sentou-se e fechou os olhos, sentindo o calor do sol em seu rosto. Ela podia quase ouvir a voz de sua mãe, Maria, suave e sábia. O amor verdadeiro não grita,
não finge. Ele serve, espera e permanece. E a voz de seu pai, Arthur, forte e determinada. A vida sempre encontra um caminho, Sofia. E o impossível pode florescer. Sofia abriu os olhos, um sorriso sereno em seus lábios. A mansão, o centro, a família, tudo era um testemunho vivo dessas verdades. A história de Arthur e Maria não era um fim, mas um começo eterno. Um ciclo de amor, fé e propósito, que continuaria a se desdobrar através das gerações. Um legado que serviria como um farol para todos aqueles que buscassem a esperança em meio à adversidade. E assim, o impossível continuava a florescer, dia após dia, em cada vida tocada, em cada sonho realizado, na eterna melodia do amor que permanece. O legado dos Albuquerque, como um rio caudaloso, continuava a fluir, ganhando força e amplitude a cada nova geração. Sofia, já uma matriarca respeitada, observava com satisfação seus filhos e netos assumirem as rédeas dos centros Arthur e Maria Albuquerque. Eles não eram apenas administradores de uma vasta rede de hospitais e clínicas de reabilitação, eram guardiões de uma filosofia, herdeiros de uma promessa de que a fé, o amor e a resiliência podiam, de fato, transformar o impossível em realidade. Gabriel, o estrategista, havia expandido as operações para regiões de conflito e desastres naturais, estabelecendo clínicas móveis que levavam reabilitação de emergência e apoio psicológico a populações vulneráveis. Sua visão era que o método Albuquerque não deveria se limitar a muros, mas alcançar aqueles que mais precisavam, onde quer que estivessem. Clara, a alma empática da família, desenvolveu programas de integração social e profissional para pacientes reabilitados, garantindo que eles não apenas recuperassem suas funções físicas, mas também seu lugar de dignidade na sociedade. Lucas, o visionário da tecnologia, revolucionou a interface homem-máquina, criando exoesqueletos leves e acessíveis e sistemas de realidade virtual que aceleravam a recuperação e proporcionavam novas formas de interação para pessoas com mobilidade reduzida. A mansão, o berço de tudo, mantinha-se como o coração pulsante da família e da instituição. Não era apenas um escritório central ou um museu. Era um lar onde as gerações se reuniam, onde as histórias de Arthur e Maria eram contadas e recontadas, não como lendas distantes, mas como guias práticos para os desafios do presente. As crianças, bisnetos e trinetos cresciam entre os corredores do centro, aprendendo desde cedo o valor do serviço, da compaixão e da crença no potencial humano. Em um determinado ano, uma nova e devastadora pandemia global atingiu o mundo, deixando um rastro de doenças respiratórias crônicas e sequelas neurológicas. Hospitais estavam sobrecarregados e a necessidade de reabilitação em massa era sem precedentes. O pânico se espalhou e muitos se desesperaram diante da magnitude do desafio. Foi nesse momento que o legado dos Albuquerque brilhou mais intensamente. Sofia, Gabriel, Clara e Lucas, junto com a vasta equipe dos centros, agiram com rapidez e determinação. Eles converteram unidades de reabilitação em centros de tratamento pós-Covid, adaptaram tecnologias para auxiliar na recuperação pulmonar e neurológica e mobilizaram voluntários para oferecer apoio psicológico a pacientes e suas famílias. O método Albuquerque foi adaptado para a nova realidade, focando não apenas na recuperação física, mas na reconstrução da esperança em um mundo abalado. Houve momentos de exaustão, de incerteza, de perdas, mas em cada desafio, a família e a equipe se lembravam das palavras de Arthur e Maria, a fé inabalável de Maria, que via a mão de Deus mesmo nas maiores adversidades, e a resiliência de Arthur, que transformou sua própria paralisia em um motor de mudança. Eles se lembravam de como o impossível havia florescido antes e sabiam que floresceria novamente. Uma das pacientes mais emblemáticas dessa época foi uma jovem artista, Ana, que havia perdido a capacidade de mover as mãos após a doença. Ela estava desolada. Sua paixão e seu futuro como pintora pareciam perdidos. Clara, com sua equipe de psicologia, trabalhou incansavelmente com Ana, ajudando-a a processar a dor e a encontrar novas formas de expressão. Lucas, por sua vez, desenvolveu um sistema de controle de pincel por movimento ocular,
permitindo que Ana voltasse a pintar com os olhos. Quando Ana apresentou sua primeira obra pós-doença, uma tela vibrante e cheia de vida, controlada apenas pelo movimento de seus olhos, a emoção tomou conta de todos. Era um milagre moderno, um testemunho do poder da inovação, da empatia e da crença inabalável no potencial humano. Sofia, observando a cena, sentiu uma profunda gratidão. Ali estava, mais uma vez, o impossível florescendo. A pandemia eventualmente recuou, mas o impacto dos centros Albuquerque durante a crise solidificou seu lugar na história. Eles não eram apenas uma instituição de saúde, eram um símbolo de esperança, um lembrete de que, mesmo nas maiores escuridões, a luz do amor e da fé pode guiar o caminho. A mansão, com suas paredes centenárias, continuava a abrigar as risadas das crianças, as discussões sobre o futuro e a memória viva de seus fundadores. Arthur e Maria, embora ausentes, permaneciam como a alma de tudo, a prova eterna de que o amor que serve, espera e permanece, é a força mais poderosa do universo, capaz de transformar a dor em propósito e o impossível em um florescer contínuo. A reverberação da pandemia, embora dolorosa, solidificou o status dos centros Arthur e Maria Albuquerque, como um farol global de esperança e inovação em reabilitação. O método Albuquerque era agora um modelo estudado e replicado em universidades e hospitais ao redor do mundo, um testamento da visão que nascera da resiliência de um homem e da fé inabalável de uma mulher. Sofia, Gabriel, Clara e Lucas haviam conduzido o legado através de uma das maiores crises da história moderna, provando que a compaixão e a ciência podiam juntas reconstruir vidas. Sofia, já com a sabedoria de seus muitos anos, havia passado o bastão da liderança executiva para a próxima geração, embora sua presença continuasse a ser uma fonte de inspiração e conselho. Seus netos, filhos de Gabriel, Clara e Lucas, estavam agora nos postos de comando, cada um trazendo sua própria paixão e expertise para o vasto império de reabilitação. Entre eles, destacava-se Daniela, neta de Lucas, uma brilhante engenheira de biotecnologia com um talento inato para a inovação. Daniela era a mente por trás da NeuroRede Albuquerque, um sistema de inteligência artificial que personalizava terapias de reabilitação, ajustando-se em tempo real às necessidades de cada paciente e que prometia revolucionar a recuperação neurológica. Ela era apaixonada pela tecnologia, acreditando que ela era a chave para desbloquear o potencial humano de formas nunca antes imaginadas. No entanto, em seu fervor pela inovação, Daniela por vezes sentia-se distante do toque humano que seus bisavós e avós tanto valorizavam. Um caso em particular desafiou a convicção de Daniela. Dona Benedita, uma senhora idosa com sequelas de um AVC, era uma das pacientes mais difíceis de engajar na NeuroRede. Embora a tecnologia mostrasse resultados promissores em outros pacientes, Dona Benedita resistia. Ela sentia falta do calor da mão de um terapeuta, do olhar de compreensão, da conversa que não era programada por algoritmos. "Essa máquina é muito fria, minha filha", ela dizia a Daniela com um olhar melancólico. "Eu sinto falta de gente de verdade." A resistência de Dona Benedita frustrava Daniela. Os dados mostravam que a NeuroRede era superior em eficiência, mas a paciente não progredia como o esperado. Em uma noite de insônia, Daniela caminhou até o antigo quarto de Arthur e Maria na mansão, agora um museu particular da família. Ela olhou para as fotos antigas, para os objetos que contavam a história de seus bisavós. Seus olhos pousaram em uma fotografia de Maria, sorrindo com um paciente, sua mão gentilmente sobre a dele. Ela se lembrou das histórias que Sofia contava sobre Maria, a mãe do coração grande, que via a fé e a esperança em cada indivíduo, não apenas a lesão, e de Arthur, que apesar de toda a tecnologia que o ajudou, sempre valorizou a conexão humana que o tirou do abismo. Daniela percebeu que a grandeza do legado Albuquerque não estava apenas na inovação tecnológica, mas na fusão da ciência com a alma, da eficiência com a empatia. No dia seguinte, Daniela abordou Dona Benedita de forma diferente. Ela desligou a NeuroRede por um momento e sentou-se ao lado da senhora, segurando sua mão. Ela ouviu as histórias de Dona Benedita sobre sua vida, sobre seu jardim, sobre as memórias que ela mais prezava.
Ela entendeu que a reabilitação não era apenas sobre restaurar funções físicas, mas sobre restaurar a dignidade, a conexão e a alma. Daniela, então, teve uma ideia. Ela adaptou a neurorede, integrando-a com sessões de terapia mais personalizadas, onde a tecnologia atuava como um suporte, mas o terapeuta permanecia como o elo humano essencial. Ela introduziu elementos de arte e música que Dona Benedita amava, usando a tecnologia para amplificar a experiência, mas mantendo a interação humana no centro. Dona Benedita começou a florescer. Seus olhos brilhavam novamente e ela se engajou com a terapia com uma energia renovada. A experiência com Dona Benedita foi um ponto de virada para Daniela e para os centros Albuquerque. Eles lançaram o programa Alma e Algoritmo, que combinava a vanguarda da tecnologia com a profundidade da conexão humana. O legado de Arthur e Maria, que parecia tão distante no tempo, provou ser mais relevante do que nunca. A mansão, com suas paredes centenárias, continuava a ser o epicentro dessa filosofia, um lugar onde o passado e o futuro se encontravam, e onde a fé, o amor e a resiliência continuavam a ser as forças motrizes. E assim, o rio caudaloso do legado Albuquerque continuou a fluir, adaptando-se às novas paisagens, mas sempre nutrido pela fonte original. O impossível, com o passar das décadas, não era mais uma exceção, mas uma constante, um testemunho eterno de que o amor que serve, espera e permanece é a verdadeira força que move o universo, permitindo que a vida, em todas as suas formas, encontre um caminho para florescer. O programa Alma e Algoritmo tornou-se a pedra angular dos centros Arthur e Maria Albuquerque, redefinindo a reabilitação em escala global. Daniela, a neta de Lucas, havia encontrado o equilíbrio perfeito entre a inovação tecnológica e a essência humana do cuidado, uma fusão que honrava profundamente o legado de seus bisavós. A neurorede, agora aprimorada com a sensibilidade da interação humana, permitia recuperações mais rápidas e completas, mas, acima de tudo, restaurava a esperança e a dignidade dos pacientes. A mansão, o berço de toda essa história, continuava a ser o ponto de convergência para a família e para os líderes dos centros. As gerações mais jovens, agora com seus próprios filhos e netos, cresciam imersas na filosofia Albuquerque, aprendendo que a verdadeira inovação não residia apenas em algoritmos complexos, mas na capacidade de enxergar a alma por trás de cada número, a história por trás de cada diagnóstico. As memórias de Arthur e Maria eram contadas como parábolas, ensinando que a resiliência não é a ausência de dor, mas a capacidade de florescer através dela. Um novo desafio, no entanto, começou a surgir no horizonte. Com o sucesso e a expansão global, os centros Albuquerque enfrentavam uma pressão crescente para se tornar uma corporação puramente focada no lucro. Investidores externos, atraídos pela eficiência